Cadê? Jefferson saiu, então sou eu que apresento mesmo. Você mandou para mim? Se você ficar lá, melhor. Está no seu WhatsApp. Tá. Minha gente, boa noite. Jefferson, acho que ele está em outro evento aí, ou outra coisa que ele está fazendo simultaneamente. Queria agradecer a presença de vocês. Jefferson que organizou isso, Jefferson Medeiros, que é vice-presidente do Norte, que é Jefferson, que só uma bodega agora que a gente tem na sociedade, né? Então, é Jefferson L, Jefferson M, Jefferson não sei o quê. Mas é com uma grande alegria que a gente vai ter hoje falando Dr. Jefferson Lenze, que é associado do Espírito Santo, ele é cirurgião de cabeça e pescoço oriundo do Heliópolis, ele atualmente é cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Santa Rita de Cássia e ele é diretor financeiro da empresa Capixaba de cirurgia de cabeça e pescoço. O intuito dessas reuniões da gente, né, desses encontros, são apresentar para vocês várias soluções para que a gente consiga lutar por honorários melhores e que a gente consiga realmente ter o real valor, né? Já que a sociedade, por si só, ela não pode lutar por honorário, a gente não pode usar o nosso CNPJ para isso, mas a gente pode ensinar para vocês o caminho e ajudar vocês. Com a palavra, doutor Jefferson Lenze. Boa noite, obrigado pelo convite, de poder dividir a experiência. Eu ainda sou diretor financeiro da empresa de cabeça e pescoço, porque a gente assume alguns cargos e você não consegue passar algumas funções. Então, a gente está nessa batalha aí há algum tempo e eu vou tentar dividir um pouco da experiência. Não vou dizer que a gente tem solução, mas foi uma forma que a gente encontrou de brigar por melhor honorário e tem funcionado na medida do possível até hoje. Agradeço a oportunidade de poder dividir com vocês essa experiência. Deixa eu dividir minha tela. Aproveitar para agradecer ao Jefferson Medeiros, que teve a iniciativa de iniciar essa discussão. Contextualizar a situação aqui do Espírito Santo, né? Um estado pequeno. No último censo de 2010, a população em torno de 3 milhões e 500 mil habitantes, estimada para 2021 em torno de 4 milhões. Na região metropolitana de Vitória, que engloba 5 municípios, nós temos aproximadamente 1.900.000 pessoas. Inscritos no CRM, na pesquisa que eu fiz essa semana, tinha 26 inscritos, 22 a gente conhece, sabe que está exercendo a cabeça e pescoço. Alguns parecem ser de alguns municípios de divisa com o Rio, que provavelmente tem a inscrição no Espírito Santo para que possa trabalhar nesses municípios da divisa. E desses 22, 17 fazem cirurgia de cabeça e pescoço aqui na região metropolitana de Vitória. Contextualizando ainda, o estado do Espírito Santo é um estado relativamente pequeno, com uma proximidade muito grande dos grandes centros, né, de Rio, São Paulo. Então, a gente costuma dizer aqui que um plano de saúde dos ricos é pegar o avião e ir para São Paulo e para o Rio. Ainda assim, a gente encarou esse desafio de tentar melhorar o honorário do cirurgião aqui. Quando a gente começou em 2012, a realidade do cirurgião era essa, né? Havia gente atendendo pelo SUS através de concurso público, alguns só pela produtividade, que é a tabela do SUS. No caso aqui no estado, a gente ganha um complemento dessa tabela, e na época tinha muito contrato temporário com o estado, que hoje praticamente não existe. Atendimento de valor de convênio, CDHPM, a maioria, a Unimed aqui detém mais de 50% das carteiras, a maioria desses pacientes são planos de enfermaria, ou seja, tabela simples, particular, cada um determinava seu valor, e muitos ainda
dependendo dos plantões fora da especialidade para poder pagar suas contas. O objetivo foi discutir melhorar a remuneração do trabalho médico, melhorar a condição de trabalho, fazer cirurgia com equipe completa, que era uma dificuldade, uma vez que você ganha R$500 como cirurgião numa cirurgia, ninguém quer ser seu auxiliar. Então, uma das propostas é que os auxiliares, a cirurgia, se fosse operar cirurgião, auxiliar do jeito que é previsto na CBHPM, e acabar, ou pelo menos reduzir os malabarismos com os códigos da CBHPM, e um uso racional das novas tecnologias. Então, isso foi o que nós discutimos lá em 2012. Como em toda implantação, a gente tem alguns obstáculos, né? São diferenças de valores pessoais, as vaidades, expor os ganhos, as diferenças da fase da vida profissional, um já com a carreira consolidada, o outro entrando. A mudança sempre traz medo, então as pessoas têm receio de entrar num desafio desse. A preocupação com o impacto financeiro que isso traria ao descredenciar convênio. Então, todas a partir do momento que você associa todo mundo numa empresa, tinha a possibilidade de processos de responsabilidade civil que antigamente era para aquela pessoa, agora passa a ser para a empresa, então você passa a ser corresponsável não civilmente, mas financeiramente por algum processo. E outro obstáculo é a resistência de hospitais e das clínicas, que até hoje, sempre que tem esse conflito entre o médico e o plano de saúde na disputa por honorário, parece que eles se posicionam a favor do plano de saúde, e o médico nunca é levado em consideração. Em 2012, nós começamos as primeiras conversas, depois de uma reunião frustrada com o Unimed. Contratamos uma assessoria jurídica, foi o primeiro passo para evitar passos errados. A discussão do modelo de fazer pessoa jurídica e não cooperativa se deu em função dessa orientação jurídica, o número de cirurgiões que tinha para entrar na cooperativa não era suficiente para uma cooperativa, e a gente já tinha um exemplo de outras especialidades aqui que tinham começado esse movimento, que era a cirurgia cardíaca e a urologia. Em 2013 foi feito o CNPJ, aluguel de sala, e finalzinho do ano a gente começou a atividade profissional da empresa dos pescoços com 10 sócios. De 2014 a 2021 entraram 6 novos sócios e 2 saíram. Hoje nós temos 14 cirurgiões, do total de 21 atuando, dos 21 atuando regularmente aqui no estado. As dúvidas de como começar esse processo de descredenciamento, de brigas, começava pelo SUS ou pelo plano de saúde, aí a gente foi usando experiências das outras especialidades. A cardíaca, por exemplo, começou todo o processo deles através do SUS, mas havia um fator da cardíaca, que o paciente do SUS, cirurgia cardíaca, se ele não é atendido, ele morre na porta do hospital e vai para a imprensa. O da cabeça e pescoço vai morrer em casa, então ele não tem mesmo apelo de mídia para que promovesse as coisas. Então, a opção foi começar pelos convênios, escolhendo os planos de saúde. A ideia é escolher pontualmente um plano de saúde que tivesse pouco impacto para o grupo, e a partir daí fazer descredenciamento e começar a negociação. Negociar sem descredenciamento, que foi ter uma primeira conversa, mandando cartas, marcando reuniões, não teve sucesso nenhum. Sempre ia alguém para a reunião que não tinha poder de decisão e pagavam para ver se a gente ia descredenciar mesmo. Então, houve a opção a decisão de descredenciamento dos planos de saúde, foi feito um levantamento entre os sócios de todos que poderiam ser descredenciados. A ideia era começar com um ou com o outro, mas acabou que a decisão foi descredenciar uma parcela grande dos planos de saúde, assim, numa tacada só. Inicialmente, a gente optou por não atender nem consulta pelo plano de saúde, mas estrategicamente a gente entendeu que não era
uma boa saída, porque a gente afastou o paciente do nosso consultório. Então, por fim, nós fizemos uma revisão dessa estratégia, a gente atende dentro das clínicas credenciadas, não tem problema, você atende a consulta pelo plano de saúde e os planos que eventualmente não fizeram contratos com a empresa de cabeça e pescoço, não tem nenhuma espécie de acordo, a gente expõe a situação e oferece várias formas para que ele possa resolver essa situação. Para a negociação e recredenciamento, foi criada uma tabela própria. Em algumas situações, usavam a tabela da CBHPM como referência, mas nós criamos pacotes em grupos de procedimentos. Em vez de ficar individualmente, cada um com um valor, nós juntamos alguns procedimentos que são do mesmo porte, juntamos em grupos e determinamos um valor baseado na CBHPM, por exemplo, seriam 2, 3, 4, 5 códigos, para a gente é o código 1, lá de biópsia de boca e tal. Então, a gente foi oferecendo pacotes em cima desses grupos de codificação. Para se chegar no valor do valor que seria cobrado de determinado procedimento, a gente teve uma briga grande em cima do que foi discutir, assim, quanto que o cirurgião deve receber em determinado procedimento. Fizemos um levantamento, eu tenho o hábito de botar tudo em planilha nos procedimentos do ano, então eu levantei o que era a vida de um cirurgião de cabeça e pescoço. Eu tenho planilhado quantas consultas, quantas tireoide, quantos tudo. Levantamos e fomos, em cima disso, buscar um valor que fosse um valor justo, mas que não fosse proibitivo para o convênio. A tabela inicial, eu pessoalmente achava que era muito, mas eu fui convencido com o seguinte argumento: se eu brigar por 30%, por 60% ou por 100% de aumento, eu vou ter que ir no mesmo número de reunião, eu vou ter que ter a mesma indisposição de todas as pessoas, então a gente decidiu brigar pelo valor que foi aprovado no grupo. Para fins de cálculo do pacote de cada cirurgia, então nós determinamos o valor do cirurgião e fomos calculando o que tinha a ser pago em cima do valor do cirurgião. Por exemplo, para o cirurgião ganhar R$1.000, um pacote de cirurgia precisava custar R$2.086. E assim foi feito. Hoje os valores eles foram corrigidos, porque os contratos prevêem reajustes anuais. É claro que no Covid agora as coisas pararam. O que eu considero assim como conquistas da empresa, né? Nós temos hoje 14 cirurgiões associados. A receita da empresa é crescente desde o início das atividades. Teve um impacto do Covid, então os 2 últimos anos eu vou até desconsiderar. São 9 contratos celebrados com convênio, um com o governo do estado, que foi desse ano, para a prestação de serviço no hospital infantil, onde foi criado realmente um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço para o hospital infantil do Espírito Santo. Então, nesse serviço prevê prestação de serviço de ambulatório, cirurgia, plantão, sobreaviso 24 horas, mesmo no sobreaviso, são 2 cirurgiões de sobreaviso. Então, eu acho que nós demos um bom passo nesse contrato agora. A renda dos sócios, na grande maioria, é superior ao período anterior à empresa. As cirurgias ocorrem com equipes completas, então, assim, se você vai fazer uma cirurgia de tireoide e prever 2 auxiliares, tem que entrar os 2 auxiliares. Se você não entra, o segundo auxílio é confiscado para a empresa. Então, acaba aquela vontade de tentar não chamar o segundo auxiliar. Praticamente ausência de glosa, eventualmente acontece algum problema de envio de papel, mas acho que, tirando um plano de saúde que deixou de existir, nós não temos nenhuma pendência judicial ou conta a receber de plano de saúde. E nesse período todo não há nenhum processo contra a pessoa jurídica ou sócio que envolvesse a empresa.
Então, a realidade do cirurgião de cabeça e pescoço do Espírito Santo hoje, a gente continua atendendo pelo SUS, alguns concursados em serviço público na Universidade Federal, alguns como professores, outros como médicos trabalhando. Continua a produtividade da tabela do SUS, que eu acho que é um ponto que a gente tem que começar a discutir lá no Hospital Santa Rita. Tem esse contrato do hospital e existe hoje na Grande Vitória um serviço de doenças benignas que foi criado pelo Estado em outro hospital e que eu não tenho dados porque são com esses não sócios da empresa que formaram esse serviço. Atendimento por convênio. A gente continua na briga porque a Unimed continua com 50% das carteiras e a gente ainda não conseguiu uma estabilidade para chegar na Unimed de forma a conseguir brigar por coisa muito melhor. Outra questão que a gente tem em mente aqui que preocupa é o número crescente de plano de saúde sendo comprado por grupos maiores com tendência à verticalização do atendimento. Então, esse aqui é outro ponto que vai ser um conflito com o interesse da empresa de cabeça e pescoço, ou cooperativa, ou qualquer outra forma que se lute por remuneração. Atendimento particular continua o valor de mercado, mas, de uma maneira geral, a gente oferece para o paciente hoje o preço da cirurgia particular, o valor mínimo é o valor praticado pela empresa de cabeça e pescoço para os planos. Não faz sentido eu cobrar 5 mil do plano de saúde e vender o serviço particular a 4. Você vai fazer com que o plano te descredencie. Plantões fora da especialidade ainda continuam acontecendo, principalmente de cirurgia, mas eu acredito que seja bem menos do que foi. Os desafios que a gente continua tendo, né, manter e reajustar os contratos, a gente está num momento econômico complicado, vem do momento econômico complicado com o Covid, mas a gente vai ter que buscar isso, porque a inflação está comendo a renda. Sempre o desafio de buscar novos contratos. Desculpa. Fazer com que essa negociação chegue na Unimed, a gente já começou alguma movimentação em cima de buscar a tabela. Na verdade, a tabela da Unimed foi feita uma negociação para ter pacote, só que ficou bem aquém da expectativa que a gente tinha. Buscar novos contratos com hospitais públicos. Isso aqui é outro ponto que sempre me preocupou como diretor financeiro, porque eu acabo vendo a renda de todo mundo, é reduzir a diferença de rendimento entre os sócios. Aqui tem um problema porque, às vezes, algumas pessoas elas têm mais dificuldade de se integrar ao grupo, Eu acho que a gente conquistou, diminuiu bastante essa diferença, mas ainda tem muito que ser trabalhado nisso aqui. Receber novos profissionais, hoje a empresa tem condição de receber, o Estado talvez não tenha, por causa dessa nova leva que foi trazida. A existência da empresa de cabeça e pescoço fez o mercado procurar profissionais recém-formados em outros estados. Então, o mercado talvez esteja um pouco saturado pelo tamanho do Espírito Santo. Mas hoje eu voltei, por exemplo, a dar plantão de sobreaviso no hospital infantil, porque eu não consigo, para poder fechar a escala, porque senão não conseguia fechar, ficava muito pesado para os que estão trabalhando lá diariamente. Isso aqui é aumentar fundo de reserva, porque cada vez que você parte do cálculo daquele valor que fica para calcular ali, um pouco é fundo de reserva, uma vez que você faz contrato com o Estado, às vezes com 1, 2 meses sem receber, e para as pessoas que abriram mão do dinheiro na vida privada para trabalhar no Hospital do Estado, ele não pode ficar sem renda esse período. Então, a gente tem essa previsão de que, em algumas situações, talvez tenha que usar esse recurso. E o meu desafio maior agora é arrumar um sucessor para administrar as contas da empresa. Mais uma foto de Vitória e foi só uma exposição da realidade da gente. Eu fico aberto agora para que a gente possa discutir, esclarecer as dúvidas de quem quiser.
Excelente, Jefferson. Já é a segunda vez que eu vejo essa tua apresentação. A outra vez foi lá em Manaus, né, naquele evento que a gente foi. E, assim, cada vez surgem desafios novos, né? Eu só tenho uma pergunta para fazer para você, Jefferson. Vocês têm algum fundo, algum dinheiro guardado que, se por acaso ocorrer algum problema jurídico, alguma coisa, vocês têm como movimentar esse fundo para não ficarem colocando dinheiro na empresa? Primeiro que a assessoria jurídica ela é constante, então tudo que é relacionado a processo ligado à empresa, teoricamente nós temos o advogado que recebe mensalmente, um escritório de advocacia. Agora, no caso de alguma indenização, existe um fundo que foi sendo feito ao longo do período e que eu espero que nunca seja usado para isso, que ele seja usado para manter a estabilidade da empresa, para eventualmente patrocinar um evento científico, alguma coisa dessa natureza. Mas existe um fundo, sim. É só para o pessoal se posicionar mesmo, né? Eu já sabia que tinha, mas é só para realmente o pessoal conseguir entender como é que funciona. Vamos lá, gente, podem abrir aí as câmeras. Quem quiser perguntar, podem perguntar aí. Levanta a mãozinha e pode perguntar. Tá todo mundo tímido hoje, né? As pessoas não estão muito dispostas a perguntar, eu vou expor mais algumas ideias aqui, assim, a respeito da minha visão, da forma que a gente escolheu. Eu já ouvi a sua apresentação, Fátima, lá através do sindicato. Eu acho uma forma assim, ela ela é mais viável, vejo ela como mais longeva, como uma forma de conquistas, porque a partir do momento que você consegue uma conquista através do sindicato, todos os cirurgiões que estiverem lá, eles vão ser beneficiados, né? A nossa conquista aqui com a empresa, às vezes, quando você negocia um contrato e fica bom para o sócio da empresa. O que está fora, ele não percebe que também está sendo beneficiado. Então, assim, se existe hoje um contrato do Estado no hospital em Vila Velha para fazer doenças benignas, e se paga um valor que seja aceitável, é porque a gente não pegou aquele serviço de graça, né? Porque esse hospital já foi do grupo que hoje está na cabeça e pescoço e ofereceram uma condição de trabalho e remuneração que era inviável. Então, assim, a partir do momento que ele não consegue contratar barato, ele vai buscar no mercado e oferece alguma condição, senão provavelmente estaria oferecendo tabela do SUS, com uma renda mínima, talvez, em cima, e que era o que eles queriam que a gente trabalhasse na época. José Gabriel levantou a mão primeiro e depois Taylor, não é isso? Gabriel? Olá, boa noite. Bem, meu nome... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Meu nome é José Gabriel, sou de Belém, do Pará. E eu tenho duas perguntas para o Dr. Jefferson. Como foi, eu vi que você citou o desafio, né, de lidar com essa resistência, principalmente dos colegas, por exemplo, mais velhos, né, que já estão um pouco melhor estabelecidos. Como foi lidar, assim, você e as pessoas que tiveram a ideia lidaram diretamente com isso? Como é que eu gostaria que, se possível, você relatasse essa experiência. E a outra pergunta também é se existe um patrimônio da cooperativa, um local específico em que todos os cooperados atendem, ultrassom, laringoscopia, se foi feito isso ou ficou uma coisa mais a cargo de cada cooperado individualmente. Eu vou começar respondendo pela segunda. A gente não tem uma sede de atendimento, tá? A empresa ela é meramente administrativa. A gente chegou a cogitar usar esse fundo que a gente tem agora para comprar algum material de cirurgia para as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, no hospital infantil, e você fica sujeito ao material do hospital, e nem sempre ele atende a necessidade do cirurgião de cabeça e pescoço. Então,
Então, pode ser que a empresa use parte do recurso para isso, mas não tem um consultório, continua cada um no seu consultório, existe um escritório com uma secretária, que hoje é quase tudo online, praticamente ninguém vai lá na empresa, a gente vai lá eventualmente da diretoria para resolver alguma coisa, mas é muito pouco. Quanto a convencer o pessoal mais velho, assim, por que eu sou o diretor financeiro do negócio? Primeiro porque eu tive uma fase, agora acho que eu tomo remédio, está menos, mas eu sempre fui neurótico com planilha e centavos. Então, era um ponto de confiança na questão monetária para o grupo que eu sempre trabalhei, que não é surpresa nenhuma, mas até para o outro grupo, porque era a gente que trabalha no sul de Santa Rita já trabalha junto há muito tempo. E o outro pessoal era um pessoal que a gente conhecia, falava, às vezes se encontrava em congresso, mas não tinha uma relação muito estreita. E eles me deram esse voto de confiança da parte administrativa. O André, que deveria estar aqui, infelizmente está viajando, foi dessa reunião da Unimed que eu comecei a conversar com ele, e eu falei assim, olha, cara, eu não tenho paciência mais para reunião com o pessoal. Ele falou, não, eu pego a parte da negociação, de ir nas reuniões. Convencer os mais velhos não é fácil, porque ele está numa situação financeira já estável. Então, por que ele vai comprar briga, às vezes, de uma situação? A gente tem uma situação, um dos mais velhos está aqui nos assistindo hoje, que é o Dr. Podestá, que é um grande incentivador dessa situação. Ele fala que a gente está jogando a vida fora, trabalhando a preço de banana. Mas o outro, que era do grupo e que a gente gostaria de ter incluído, ele tem uma dificuldade de mudança muito grande. Mesmo abrindo exceções, no início a criação foi com regras muito rígidas, e a gente viu que em algumas situações a gente tinha que mudar a forma de abordar e lidar com as situações. Então, mas mesmo com exceção, nós perdemos um que tipo assim, que atrapalhou, que fez falta para o andamento da empresa, e que eu acho que teria sido interessante se ele entrasse desde o início. E o engraçado disso tudo é assim, que nas reuniões ele ia, incentivava, e eu vou, só que pegava o contrato para assinar e o contrato não voltava. Aí, por fim, eu falei, imprime outro contrato, assine e vamos fundar a empresa, porque ele não vai assinar esse negócio nunca. Então, às vezes, você tem que deixar algum para trás, não tem jeito. Você vê que assim, não está sempre, 100% dos cirurgiões estão na empresa, e mesmo assim vale a pena. Tá? Mas é conversando, você vai ter que ter alguém próximo desse mais novo que ele confie, provavelmente para conversar com ele e mostrar que é viável. Mas não é fácil, não. Eu acho a atitude do Podestá, se bem que ele já tinha, acho que, o desejo, mas eu achava muito corajosa, porque ele podia só falar assim, não, eu sou sócio de uma clínica de oncologia, estou com minha vida aqui toda arrumada, para que eu vou me meter nessa confusão de vocês? Mas ele encarou com a gente e está aí até hoje, brigando. Obrigado. Agora é Taylor, né? Sim, isso. Vocês me ouvem? Sim. Perfeitamente. Boa noite. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, doutor Jefferson. Doutora Fátima, obrigado pela iniciativa aí do Jefferson Medeiros, também de Manaus, né? Eu tenho alguns questionamentos, alguns o senhor já respondeu agora com a pergunta do colega do Pará. Eu me chamo Taylor, eu sou aqui de Goiânia, da equipe do doutor Zé Carlos, e nós temos um grupo aqui, nós somos no total 8 cirurgiões, né? O mais antigo é o doutor Valdir, que alguns conhecem, e o mais jovem é a doutora Glenda. Então, nós temos essa situação de ter colegas em diferentes fases da vida, né? Alguns já com os filhos criados, outros com filhos pequenos, e assim vai, e com psicologias diferentes. As perguntas que eu faço, Jefferson, para o senhor, é a questão de aceitação, por exemplo, dos colegas de serem primeiro e segundo auxiliar e receberem menos para estar naquele procedimento, né? Naquele procedimento. Essa é uma primeira pergunta. A segunda que eu faço é a questão da disponibilidade dessas tabelas que vocês criaram em equipe, se vocês
disponibilizam isso ou isso é alguma coisa intrínseca da equipe de vocês? E a terceira, que eu acho que o senhor já respondeu, é a questão de planejamento financeiro. Se a gente precisa contratar alguém profissional, porque a gente sabe que o médico, primeiro que não tem tempo, o senhor falou mesmo, né, que o senhor sempre fez muito a questão de tabelas e ajuste de contas e códigos, mas a gente entende muito pouco nessa questão financeira, de planejamento, de gastos. Por exemplo, essa ideia de agrupar procedimentos em vários códigos e você estabelecer um nome para esse código, isso é fantástico. Isso é a forma que muitos dos colegas otorrinos fazem, né? A gente sabe. Esses dias eu até postei, um colega, um bucomaxilo, foi fazer um procedimento cirúrgico, ele lançou lá uns 7 códigos para o procedimento cirúrgico dele pela Unimed. É um procedimento muito simples que ele ia fazer, mas ele lançou 7 códigos. Eu, quando vou fazer uma tiroidectomia, eu só posso lançar um código, né? Então, quer dizer, a gente não aprendeu a fazer isso. E eu achei isso muito interessante. Então, parabéns pela iniciativa. A gente teve a primeira aula, que foi aquela da cooperativa da Bahia, né, que foi fantástica, e eu acho que essa daqui complementa aquela primeira ideia. E essa iniciativa é fantástica, porque nós, mais jovens, a gente quer, de uma certa forma, trabalhar com qualidade, né, e também receber por isso, né? E esses planos de saúde, principalmente, eu vou citar esses planos que estão verticalizando, né? Eles vêm com tudo, tentando explorar a nossa mão de obra mesmo, né? Então, eu queria essas 3 perguntas. Como é que fica a questão do colega que vem ser seu primeiro e segundo auxiliar, muitas vezes foi até seu professor, o planejamento financeiro, se é adequado ser feito por alguém, um profissional, né? E quem seria esse profissional? E se essas tabelas, se vocês disponibilizam ela para o restante, para quem tiver interesse em estudar essas tabelas e às vezes até modificar ou incorporar. Vou começar pela... eu vou começar pela tabela. Eu não vou tornar público, porque qualquer coisa que você inventa de tabela vai criar problema jurídico. Aquilo são valores de referência. Mas se eventualmente você entrar em contato comigo depois, você pode, através da sociedade, pegar meu WhatsApp e e-mail, a gente pode conversar mais a respeito. Sobre auxílio, alguém mais velho vir fazer auxílio. A gente trabalhava por convênio e tinha essa inversão. Eu não era sempre auxiliar. O dia que eu tinha uma cirurgia de um paciente de convênio, frequentemente o Dr. Podestá era meu primeiro auxiliar, nunca teve problema nisso. Quando veio a empresa, aí teve menos ainda, porque o valor do primeiro auxiliar é maior do que o convênio paga para o cirurgião. Tá? Então, explica. Então não tem problema. Se alguém quiser me chamar para auxiliar, eu auxilio qualquer um, qualquer hora. Sábado, ultimamente, tem sido uma alegria me operar sábado nessa condição. O que a gente tem feito frequentemente é assim, você chama 2 colegas e eles participam igual da cirurgia. Quando esse auxílio é para mim, assim, se eventualmente o primeiro auxiliar é o cara que vai lá dar alta, que vai passar a visita, não sei o que, eu deixo a divisão lá, 100, 30, 20. Mas quando eu que vou tomar conta do paciente, os 2 foram lá trabalhar igual, eu mando para a secretária assim, dividiu os auxiliares de valores iguais. Então, isso aí é um problema fácil de resolver. Teve uma outra questão que você colocou, me desculpa. A questão do profissional financeiro. Sério, do financeiro. Nós começamos com uma secretária que era bastante limitada, e eu participava muito mas o movimento era muito pequeno, então eu conseguia acompanhar todo o movimento. A nossa atual secretária, ela tem uma formação mínima de administração de empresa e tal, então assim, basicamente eu confiro as contas com ela no fim do mês, mas todo o processo de negociação de valores, negócio, geralmente participa o André e o advogado da empresa, são os que vão para as reuniões para decidir valores.
A parte administrativa ali, ao meu ver, tem que ter alguém com capacidade eu falo assim, se a pessoa souber todos os recursos do Excel, ou uma boa parte dele, ela consegue administrar isso. Mas se não ficar em cima, cara, não tem jeito. Se não for lá no fim do mês, porque a gente criou um modelo de fazer essa operação, de mandar as fichas, tipo, você operou, fotografa, manda para o e-mail, dizendo quem é auxiliar, como que você quer que divide e tal. Alguém não manda, esquece de mandar aí na hora de pagamento. Então, assim, como eu acabo que eu checo da parte do pessoal que é mais ligado ao grupo da gente, né? Porque eu participo de muita cirurgia, aí eu falo assim, pô, entrei nessa cirurgia e não está lançado aqui, alguém esqueceu de mandar a decisão de cirurgia. E peço para o André fazer o mesmo procedimento com a outra metade do grupo. E tem funcionado dessa forma. Mas você colocar alguém e não checar... Aqui, assim, a gente tem experiência da cooperativa de anestesia, cooperativa de cirurgião, teve secretária ficando milionária. Então, assim, se você manda lá no meio da conta, se você não checa, ainda que faça por amostragem, mas você tem que saber que boleto que você está assinando para pagar. Senão você vai começar a assinar boleto da fonte de energia, sabe Deus de onde. Obrigado, Tagé. Antes de dar a palavra para Rafael, que é o Zidanovski, que daqui a pouco ele vai falar, eu só queria corroborar uma coisa para a Taylor. Taylor, é o seguinte, Jefferson comentou na aula sobre a maneira que a gente negocia aqui em Pernambuco, a nossa Comissão Estadual de Honorários Médicos, que alguns de vocês já assistiram a aula. Eu acho que, se você tiver interesse, você pode pedir para a Andréia, que ela manda para você o link dessa apresentação que foi feita há 2 meses atrás, se eu não estou enganada, da Comissão Estadual de Honorários Médicos aqui de Pernambuco, como é que a gente funciona. Eu posso falar porque a minha negociação, diferentemente de Jefferson, a minha negociação é via sindicato, então a minha negociação ela é aberta, tá? Os valores são abertos. Então, a orientação que eu vou dar para vocês é o seguinte: a tabela que vocês podem usar como base para fazer uma negociação é a tabela de 2016, tá? A CBHPM 2016, porque foi a última tabela utilizada em que houve o comparecimento da AMB, dos planos de saúde, das sociedades de especialidade. A partir de 2016, a AMB começou a agir de uma forma arbitrária, que praticamente inviabilizou a utilização das tabelas posteriores pelos planos de saúde, que é o que eles sempre falam em todas... mas eu não posso usar uma tabela de 2018, eu não posso usar uma tabela porque eu não participei da negociação, tá certo? Então, estou trazendo para você o que eles sempre falam. Então, a gente usa a tabela 2016, a gente nunca usa a banda mínima, tá? Que é aquele valor que está lá naquele 2A, 3A, 4A, a gente usa sempre a banda máxima, e em cima da banda máxima, a gente joga o INPC de cada ano, tá certo? Então, de 2016, você vai jogar o INPC de cada ano. E você também pode jogar em cima disso um valor de 30%, que é o valor referente às perdas, tá? Que a gente teve, inflação, tudo isso, tá? Então, vai dar um valor aproximado. A gente sempre coloca esse valor para mais quando a gente vai negociar, né? A gente nunca coloca o valor, foi o que Jefferson falou, já que a gente vai ter que se reunir, vai ter que sentar para negociar, então a gente já coloca o valor no máximo, né? Nada de absurdo, a gente nunca coloca um valor absurdo, né? Que o plano de saúde, a operadora, chega e fala assim: isso vocês estão pedindo é uma coisa que a gente inviável, que a gente não vai conseguir pagar, principalmente para os planos de autogestão. O Jefferson sabe que inclusive, é uma negociação um pouco diferente, aqueles planos que visam lucro para aqueles planos de autogestão. Isso é uma outra coisa muito importante de vocês aprenderem, tá certo? Então, basicamente é isso, é como a gente faz a nossa negociação aqui em Pernambuco, tá? Que é uma maneira importante para você aprender, para você começar. Aqui, quem faz toda essa negociação, né, do mesmo jeito que de Jefferson, a gente senta e a gente faz. A gente tem o auxílio jurídico do Sindicato dos Médicos, mas quem faz os valores todinhos são os cirurgiões de cabeça e pescoço. E a gente tem que aprender, é uma coisa que eu falo para muitos dos colegas, alguns colegas já devem ter escutado isso, que a gente tem que começar a ocupar os cargos, né? Você vê, Jefferson está aí há um tempão. Eu agora estou como representante da AMB na Comissão Estadual de Honorários Médicos. E, assim, é um negócio que
despende tempo, né? Uma coisa chata você ir para as reuniões. Muitas vezes eu tenho reunião toda quinta-feira, 11h30 da manhã, faça sol, faça chuva, até que eu não tenha nada para discutir na reunião, eu entro na reunião no Zoom, né? E assim, eu tenho uma vida extremamente atribulada. Vocês que são mais jovens, vocês têm que vestir essa camisa. Eu acho que vocês só precisam aprender o caminho. Pronto, Zida, manda. Boa noite. Só uma palavrinha antes. Alguém falou da tabela do Torrino com múltiplos códigos com um procedimento pequeno. Isso é o que eu chamo de malabarismo com a tabela, que a gente tentou evitar. Então, por exemplo, num pacote de tireoide, para evitar confusão de esvazia, não esvazia, ou ter esvaziamento só para poder, em busca da remuneração, o pacote de tireoide, por exemplo, prevê o esvaziamento recorrencial. Então, assim, no pacote de tireoidectomia vai a parcial, total e total com recorrencial. Com isso, você acaba a superindicação de algumas coisas e evita até o conflito entre os sócios, né? É só uma observação de uma decisão que a gente tomou para dividir a experiência com vocês. Porque o pessoal tem que saber que existe uma diferença que fazem, né? Eu não faço isso, eu realmente não faço isso. Que via de acesso é diferente de cirurgia, tá certo? Então, você fazer uma cervicotomia com tireoidectomia, do jeito que eu vejo alguns colegas colocarem, cervicotomia com tireoidectomia, com ligadura, é uma jogada que se faz para ganhar um pouco mais. Eu até entendo, mas eu acho que o que a gente tem que lutar não é por isso, não é para saber usar os códigos da tabela. A gente tem que aprender, a gente tem que saber o caminho para ganhar mais, né? Para jogar o negócio igual vocês fizeram. O caminho que vocês usaram foi esse. Então, é majorar o valor do procedimento para não precisar fazer essas artimanhas, né? Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês, né, de mostrar a experiência. E, Jefferson, queria entender, que não ficou muito claro para mim. A natureza jurídica da empresa que vocês criaram é uma cooperativa ou é uma sociedade empresária? Sociedade empresária, pessoa jurídica mesmo. Então, não é uma cooperativa? Não é uma cooperativa. Bem. A gente entende que a cooperativa tem alguns benefícios fiscais, algumas coisas, mas, por outro lado, tem alguns entraves burocráticos ligados à lei das cooperativas. Isso. E a gente achou mais prático fazer como uma empresa mesmo. Tá, então é uma sociedade empresária em que todos os sócios têm uma cota igual, não é isso? Isso. E a distribuição de lucro é feita através de produtividade. Através da produtividade. Tá. E, obrigatoriamente, a gente tem retirada de Prolabore. Né? Vocês têm um Prolabore? Tem, mas aí o Prolabore, o que a gente faz? Quem mês que você não produz o suficiente, você pode falar assim, não quero receber esse mês, não, deixa para eu pagar o mês que vem, aí você só desconta no mês que faz retirada. Uhum. Tem colega que opta por fazer a cada 3 meses. Né? Certo. E como é que vocês fazem a divisão dos custos da empresa? Em cima do valor da nota fiscal. Você emitiu uma nota fiscal de, por exemplo, o cirurgião ganhar 5 mil numa cirurgia, a nota fiscal é 10.434 centavos lá. Parte disso é custo operacional da empresa. Então, foi calculado, estipulado por ano, quanto custaria secretária, aluguel, 1/12 do FGTS, 1/12 de tudo que era cálculo que eu pude imaginar na época, e mais uma porcentagem para que ficasse um fundo de caixa, que eu falei que eu não ia ficar vendo se tinha fundo no cheque ou não. Vocês criaram, então a distribuição é percentual do trabalho, né? É percentual do trabalho. Quem produz mais acaba contribuindo mais para... Tipo assim, você teve o maior benefício de usar a empresa, então você contribui com uma parcela maior. E eu não me importo de contribuir com a parcela maior, não. Eu queria contribuir todas as vezes com a maior parcela possível. Uhum. E como é que fica a questão legal também da empresa em relação a endereços, né? Porque a empresa ela tem um endereço de atendimento, né? Um alvará. Isso, exato. Né? Não, mas a gente não tem alvará de vigilância sanitária, essas coisas, não. É alvará de funcionamento. Então, sim, alvará de funcionamento. Mas você, quando faz um contrato com um convênio através de uma sociedade empresária,
A gente manda... Tem que ter um alvará de vigilância. Se cada um atende em um consultório diferente, como é que vocês fizeram isso? Você manda para as empresas os endereços com os devidos alvarás de atendimento. Tipo, Mesmo não estando no contrato social esses endereços, porque deve ter um endereço só, que seria a matriz da empresa. Sim, a matriz da empresa, isso. E lá a gente encaminha junto no contrato, tipo, doutor Jefferson, presta serviço no consultório, endereço tal, blá, 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 e o alvará. Então cada um tem o teu alvará de pessoa física. Quase todo mundo trabalha em clínica. Tá? Mas, eventualmente, tem alguns, acho que o Evandro, por exemplo, atende no consultório dele, que é só ele. O doutor Podestá também tem a clínica que é só dele, mas todo mundo tem alvará, independente da empresa. Entendi. E essas outras empresas, elas não têm contrato com esses convênios? Os mesmos convênios que vocês têm? Por exemplo, quem trabalha numa clínica, provavelmente essa clínica tem também contratos com convênio de outros atendimentos, né? Só que a clínica, antigamente, você podia, por exemplo, eu podia operar no hospital e receber pela clínica. Hoje, devido a todo o processo de exigência de ONA e de compliance, você não tem como fazer isso mais. A clínica não tem controle, por exemplo, sobre o serviço que eu presto dentro de um hospital. Ele não quer se envolver nesse negócio. Então, o credenciamento para atendimento de consulta, nós liberamos. Então, eu atendo dentro de uma clínica, e lá dentro da clínica, consulta que me marcarem, eu atendo. Os que eu tenho contrato direto, eu recebo direto, os que eu não tenho, eu recebo pela clínica, não tem problema. Agora, a clínica não pode me impor que eu atenda aquele plano de saúde no hospital e receba pelo hospital. Isso, na maioria dos lugares, foi conversado. Mas eu tenho algumas situações também de pressão, que eu falei que um dos desafios é a pressão que a gente recebe das clínicas e dos hospitais, porque o plano vai lá na clínica e fala assim, pô, você tem cabeça e pescoço aí que não me atende. Exatamente. Se ele não me atender, eu vou te descredenciar. É isso aí. É isso que eu queria saber, porque as clínicas que vocês atendem... O que a clínica fez? Então tá bom, eu não tenho mais cabeça e pescoço aqui, ele só atende particular, ele não atende mais seu convênio aqui também. Entendi. Então, a forma que a gente encontrou de sair da situação, na clínica que eu trabalho, por exemplo, tem um plano de saúde que é que é desses de autogestão, né, de empresa. E a empresa, porque eles e vamos entender o lado deles, eles estão administrando dinheiro também, né? Então, ele não queria que o paciente dele fosse exposto na minha consulta a um bom atendimento e tivesse a vontade de pagar e buscar o reembolso. Então, eles falaram, nós não queremos que ele atenda nosso plano de saúde. Beleza. Foi uma boa fonte de consulta particular que eu tenho hoje, são desses convênios. E isso aconteceu comigo, aconteceu com o André na clínica onde ele trabalha, em alguns outros lugares. E hoje, um outro problema que a gente está tendo hoje é do próprio Hospital Santa Rita, que quer uma escala de plantão 24 horas por dia de cabeça e pescoço. Sempre quis isso de graça, a gente nunca entregou, a gente sempre cobra. Mas entendo, nós estamos fazendo um favor para vocês. Eu não estou com o nome exposto numa tabela na parede do pronto-socorro para nego fazer a denúncia que eu não fui lá atender dentro de 2 horas. Então, eles querem essa escala hoje, que a gente tem dificuldade, mesmo que eles pagassem um valor razoável, a gente tem dificuldade para cobrir, porque todo mundo tem seus compromissos. Mas aí entra nessa questão. E quando a urgência for de um paciente que a gente não tem um contrato com o convênio, como que nós vamos negociar? Nós não conseguimos chegar num ponto de consenso. Emergência e risco de vida, esquece. Isso aí vai atender prejuízo bem feito, que você estava lá na hora, e você é médico, cirurgião, é assim mesmo. Faz parte das perdas. Mas os casos, a maioria das urgências de cabeça e pescoço, traqueostomia, ligadura de carótida, ou o cara está por perto, ou quando chegar lá não tem o que resolver. Traqueostomia, geralmente o cirurgião do pronto-socorro acaba fazendo. Eles tentam empurrar, mas na hora que o negócio pega, eles resolvem lá.
E aí existe essa pressão do hospital. E vocês vão ter esse tipo de pressão independente do modelo que vocês decidirem fazer. E qual é o regime de tributação que vocês colocaram? Cara, eu tirei até a parte da tributação da apresentação, mas é lucro presumido, eu já não lembro mais o nome dela, não, mas eu tinha duas apresentações, duas exposições aqui só sobre a questão da tributação. É sobre o lucro presumido e quanto mais aumenta o faturamento, mais aumenta o IR disso, né? Então, se você fatura pouco, você vai pagar em torno aí de 13%, 14%, e se faturar muito, chega a 18% quase de tributação. Certo. Obrigado, hein? Disposição. Acho que é Jefferson e depois Michele, não é isso? Ou é Michele e Jefferson? Não sei. Me diga aí. Eu acho que eu tinha pedido primeiro, mas vamos lá. Se a Michele... eu estou ao adiantar da hora. Eu queria perguntar para os dois, tanto para o Jefferson quanto a professora Fátima, o que vocês fariam de diferente? Porque, assim, eu vejo que falaram sobre, inicialmente, a gente teve a outra palestra sobre cooperativa, a gente está ouvindo cada um de vocês, mas eu imagino que vocês tiveram coisas que vocês bateram a cabeça, tiveram que desviar, tiveram que mudar e tudo. Dos modelos que vocês fizeram, o que vocês acham que vocês poderiam ter feito diferente para quem está ouvindo aqui, de repente fosse mais fácil, ou pelo menos já dar um saltinho na frente que ajudasse? A minha é bem rápido, viu, Jefferson? A minha é o seguinte, eu teria começado antes. Eu teria entrado nesse processo da Comissão Estadual de Honorários Médicos há mais tempo. Quem ficou representando durante um tempo foi Bartolomeu, Silvio. Eu me abstive um pouco, até por conta da sociedade, porque eu fiquei com muito medo de terem alguma confusão jurídica, né? Porque eu como representante da sociedade, eu entrar nessa negociação e causar algum mal à sociedade. Mas hoje, doutor Mário conseguiu levar para um lado que todas as negociações têm membros da sociedade de especialidade. E a gente, com a AMB agora também dentro da Comissão Estadual de Honorários Médicos, que por acaso eu sou a representante, então eu fico muito mais tranquila. Mas o que eu teria feito, eu teria entrado antes. Assim que a Comissão Estadual de Honorários Médicos foi formada, há mais ou menos uns 5 anos, eu teria entrado, porque talvez hoje a gente estivesse muito mais à frente nas negociações. Hoje a gente conseguiu a 1000, né, que antes da pandemia, e veio a pandemia. Jefferson sabe disso, né, Lenze, que a pandemia pegou a gente, muita coisa que a gente estava indo para frente, a gente foi para trás, tá certo? Quer dizer, até muita coisa da 1000 que a gente tinha um valor excelente, a gente acabou tendo muita perda, né? Porque a gente acabou a negociação dos procedimentos com a 1000 e a gente ia começar a negociar a questão da consulta, porque a gente ia entrar na negociação como a pediatria fez, porque a pediatria era R$120 a consulta, e 15 dias o paciente podia apresentar a carteirinha de novo, que a gente ia ganhar mais 120, mas aí veio a pandemia, a gente foi com tudo para trás. Aí agora a gente está negociando com a Unidas, que são esses planos de autogestão, né, que é Postal Saúde, Fachesf, CACI, que é uma guerra negociar com essas operadoras, é muito difícil. Eu acho que é o grupo mais difícil. Muito difícil, porque eles estão sempre no vermelho, né, Jefferson? Eles estão sempre agindo como um grande cartel, né? Eles têm um número de vida significativo e eles batem o pé. Então, é muito complicado e a gente está negociando com a Saúde Bradesco. E a Saúde Bradesco usa aquela tática de guerra, né? Toda vez que começa uma negociação, a Saúde Bradesco, a cirurgia vascular conseguiu os valores maravilhosos agora recentemente. E aí, o que eles fizeram? Demitiram a diretora técnica da Saúde Bradesco. Aí agora contrataram um novo diretor técnico e agora quem começou a negociar, que era a gente, a otorrino, a radiologia e a ortopedia. A gente que estava naquela, né, já há uns 2 meses negociando, quer dizer, vai voltar tudo atrás, porque o diretor técnico que assume, né, ele... só para expor para vocês, o sindicato ele faz o seguinte, Jefferson, quando
quando um plano de saúde ele se recusa a negociar, se recusa a responder às comunicações, os informes, até mesmo juridicamente, né, quando a gente faz alguma notificação extrajudicial, ele tem muito plano de saúde, tipo a Sul América, que não quer responder, não quer nem saber. Mas aí o que o sindicato usa? O sindicato usa a tática de guerra. Ele começa a colocar em outdoor, começa a colocar na parte de trás dos ônibus, dizendo que esse plano de saúde está enganando o senhor consumidor. Cuidado que esse plano de saúde não paga bem o médico. Então, começa o doutor que atende você, ele não está sendo bem remunerado, ele está sangrando o doutor e sangrando você para você pagar um valor. Você agora teve um reajuste, então assim o sindicato faz isso, né? Uhum. Aí assim, por isso que eu digo, o que eu teria feito diferente, eu teria entrado antes. O resto, eu acho que a Comissão Estadual de Honorários Médicos aqui, ela é impecável, impecável. Uhum. Eu acho que o que a gente teria feito diferente aqui, depois que eu conheci o modelo da Fátima, acho que eu teria adotado essa via pelo sindicato. Para que a briga fosse, o benefício fossem para todos os cirurgiões, na verdade. Não é utópico, não. Eu só acho que isso permite que você continue brigando e você tenha o apoio de todo mundo, até dos menos interessados. E o que eu faria diferente na nossa empresa, provavelmente, seria ser mais flexível, uma flexibilização que a gente foi aprendendo com o tempo. Então, assim, só que a gente queria uma tabela determinada tal e não abria mão do valor, era isso, era aquilo, e a gente viu assim que podia, em algumas situações, olha, a tabela é essa, você quer desconto? Beleza, você vai ter que... Você tem quantas vidas para me dar para ter desconto? Tipo assim, nós abrimos mão de algumas coisas em trocas de outras. Muitas vezes o plano tem medo de credenciar 15 cirurgiões de cabeça e pescoço. Ele quer credenciar 2, 3. Beleza, 2, 3 a gente credencia, mas é tabela fechada. Aí você vai escolher alguns pontos e entre a gente nós vamos ter que dar um jeito de fazer com que isso fique justo. Mas aí vai ser tabela cheia. Agora, se credenciar todo mundo, a gente pode negociar valor em cima desconto em cima dessa tabela. Então, a gente aprendeu, com o passar do tempo, a fazer negociações, fazer concessões, inclusive com os colegas, às vezes, de não enquadrar todo mundo. Já que nós estamos aqui falando do fora da caixa, a gente tinha feito uma caixinha que ela era muito pequena, muito dura, né? E aí a gente começou a permitir que tirasse a tampa, mexesse aqui e acolá e tentar ajustar para que a empresa continuasse. Então, eu acho que a gente deveria ter feito isso, talvez, desde o início. Mas isso foi experiência com o tempo. A gente não sabia o que ia dar, se ia dar certo ou não. A gente começou isso comendo carneiro num bar em frente à Unimed, né? Então, foi aquele bate-papo, falou assim, vamos fazer? Vamos. Como? Liga para o fulano aí, vamos ver o que acontece. Excelente, obrigado. Agora, Jeff, só para você ficar com mais dor de cotovelo, a Comissão Estadual de Honorários Médicos conseguiu negociar aqui, a nossa especialidade ainda não, mas conseguiu negociar com a Unimed, viu? A vascular conseguiu uma majoração dos valores, a ortopedia. Então, eles conseguiram, até com a Unimed, né, que teoricamente, né, a gente não pode, porque é uma cooperativa, né, aquela coisa toda, eles estão conseguindo um avanço nas negociações. Agora é Michele, né? Oi, boa noite, Fátima. Foi maravilhosa a apresentação. Obrigada, Jefferson. Obrigada mais uma vez, Fátima, por você estar atendendo as solicitações dos cirurgiões de cabeça e pescoço. A minha dúvida é assim, lá no caso de Recife, eu entendi bem, né, o caminho sindical, mas como cooperativa, quando a gente tem vários cirurgiões de cabeça e pescoço com realidades diferentes, uns são pessoa física, outros são pessoa jurídica, uns têm um convênio, outros têm 2 convênios, enfim, são realidades totalmente diferentes. Eu não entendi. O que vocês fizeram? Vocês descredenciaram todo mundo e aí começaram a credenciar a empresa ou não? Ou foi diferente? Vocês conseguiram aproveitar o que cada um tinha? O caminho do sindicato eu entendi.
Mas na empresa, não. Nenhuma negociação nós conseguimos fazer enquanto nós não descredenciamos. Então, a ideia era o seguinte, pegamos a lista de convênio, levamos para cada sócio, tipo assim, qual convênio você não pode ser descredenciado porque afetaria o seu equilíbrio financeiro. E aí nós vamos começar assim, pegar do menor, o com menor impacto financeiro do sócio, e vamos descredenciar esse. Sai todo mundo desse. Esse aqui não vai afetar a vida de ninguém? Beleza. O plano A aqui vai ser descredenciado. E aí nós vamos levar a empresa para credenciar para ele. Ah, resolveu essa? Vamos para o plano seguinte. Qual o outro? Porque assim, a partir do momento que você ganha começa a ter o ganho desse novo plano que você credenciou, você pode pensar em descredenciar outro. O que aconteceu aqui é que a gente tinha uma série de planos, como a Unimed tem muito impacto na vida financeira aqui, na época nem tanto, porque a maioria entrou na Unimed até depois da empresa, mas a Unimed ela detém uma parcela muito grande das carteiras, o descredenciamento desses planos de saúde não causava um impacto muito grande na vida financeira do pessoal. Então, acabou que o que era para ser 1 a 1 acabou sendo 4, 5 de uma vez, assim, da primeira, e nós juntamos cartas de todos, tipo assim, todo mundo que tem empresa fizemos um modelo de carta de credenciamento, juntamos lá na empresa, de todos os sócios da empresa tinha uma carta. A empresa encaminhou, para não ser aquele negócio assim, vamos combinar descredenciar? Vamos, aí o fulano ali não descredenciou, né? Então, todo mundo deixava assinadas as cartas de descredenciamento, a empresa encaminhava o descredenciamento coletivo. E aí, a partir daí, a negociação é feita com a empresa de cabeça para pescoço. E aí, automaticamente, todo mundo que está na empresa também passa a ser credenciado com todos os convênios, né? Com aqueles planos de saúde que a empresa tem em acordo. Aí que entra outra questão da flexibilização, porque a gente tinha a ideia de todo mundo assinar um contrato formal. Hoje a gente tem acordo que foi uma ata de reunião, por exemplo, um plano de um banco aqui. Ele tem um acordo que a gente dá a tabela para ele, então a gente, quando vai autorizar a cirurgia do paciente, a gente faz o pedido no impresso do plano para autorizar o hospital, anestesia e outras coisas, e entrega para o paciente um orçamento da parte da equipe que vai operar. Esse paciente vai lá, apresenta, recebe um ok, ele paga para a gente e vai receber o reembolso. E isso é uma ata de reunião, a gente não tem um acordo oficial, mas está funcionando desde que a gente começou. Então, desde que começou não, desde que a gente entendeu que precisava ter esse tipo de flexibilização. Então, esse tipo de coisa no início, a gente era inadmissível. Não, você tem que assinar um acordo. Aí, um Bradesco da vida, o argumento do Bradesco. Como é que eu assino um acordo desse em Vitória e vaza para o resto do Brasil? Eu vou assinar acordo desse jeito no Brasil inteiro. O Bradesco, por muito tempo, ele falou assim, se eu pago mais numa cirurgia, sai da contabilidade, sai do lucro. Se eu perco um processo e pago uma indenização, isso aí já está, como que chama o termo? Provisionado para perdas de processo. Então, não sai do lucro porque aquele dinheiro já era separado para processo. O próprio advogado do Bradesco, numa conversa com o nosso advogado, explicou isso. Ele falou, olha, eles não vão negociar. E aí, muito tempo, foi processo. Hoje, a gente judicializa muito menos as questões. Eu, por exemplo, um dos acordos que eu tenho dentro da clínica é não criar processo lá dentro. Então, eu estimulo o paciente a conversar com o plano dele, buscar as formas de reembolso, mas sem ir à justiça. Mas é um recurso que ele tem. Aí, como existe um número de cirurgiões fora da empresa, teoricamente, se o plano tem cirurgião credenciado, ele não é obrigado a reembolso da tabela total. Então, eles pegaram um determinado cirurgião ou 2 cirurgiões e credenciaram e falaram, não, eu tenho cirurgião para te oferecer. E aí ele briga para não fazer o reembolso. Mas o paciente... Aí você tem que oferecer serviço de qualidade, né? Você saber... A gente não você ganha, às vezes, você ganha muito mais? Não, ganha mais, mas você trabalha menos.
Você vai ter menos volume de cirurgia. Isso para o cirurgião também é um problema, poder estar que tira sarro, assim, o cirurgião não sabe ficar sem operar, né? Dá uma sensação de que é vagabundo. E às vezes a gente quer operar muito e é questão de vaidade. E o plano se aproveita disso. Podestar sendo podestar. Não, mas é verdade. O Ângelo, o anestesista de Santa Rita, fala essa praga de cirurgião gosta tanto de operar que opera até de graça. Anestesista não. Eles já brigavam por isso. De jeito nenhum. Minha gente, tem alguma pergunta a mais para Jefferson? Já viraram ele de cabeça para baixo? Marco? Eu queria falar para os mais novos, né, que a tireoide tem que ganhar pela tireoide, não por os efeitos colaterais lá, que é cervicotomia, biópsia de paratireoide, ligadura de ramo de carótida, porque isso está no procedimento. As seguradoras todas monitoram isso hoje em dia, elas têm mapeado quem faz isso, quem não faz, por interesses outros, alguns lugares continuam, mas outros médicos são descredenciados. Aquela tabela que o grupo da neurocirurgia lá do Paraná, Rio Grande do Sul, fez, que também acopla vários procedimentos, eu conversando com o neurocirurgião, ele falaram, ó, os convênios não aceitam, porque eles começam a glosar sistematicamente. E não é ético você acoplar. É o que o Jefferson fez, é tireoidectomia parcial, total e com esvaziamento central. E se tiver um lateral, você vai cobrar pelo lateral. Não tem que você ganhar pelo que nem otorrino. A cirurgia dele já está inclusa quando ele vai fazer uma sinusectomia, que ele vai ter que quebrar a parede óssea, que ele vai ter que fazer a turbiné, no descritivo do procedimento. E eles inventaram, mas que também eles estão tendo glosas hoje em dia. E a bucomaxilo, o colega que no procedimento faz e coloca um monte de código, coloca a placa e parafuso, aqui em São Paulo teve uma experiência, né? Duas seguradoras que mandaram para um grupo avaliar, das 100 cirurgias indicadas por grupo de bucomaxilo, só foram necessárias 30. Então, você tem que tomar cuidado. O ideal é ganhar que nem o Jefferson fez. Você faz o bloco. Você vai negociar, se vai ser... Eu acho que o melhor modelo é a comissão estadual, que nem de Pernambuco. São Paulo, nós temos N dificuldades. Quem é daqui tem 340 cirurgiões de cabeça e pescoço. Falar qual o modelo? Uma empresa com 340 sócios seria uma loucura, né, Jefferson? E mesmo uma cooperativa. Então, 340 sócios é maior do que algumas Unimedes pelo país. Esse problema. Então, acho que a situação de São Paulo é peculiar. Nós estamos tentando resolver com a interação, aprender com Recife, porque acho que para nós só funcionaria a Comissão Estadual de Negociação. Mas assim, eu acho que para começar, para grupo menor, sabe, Jefferson e Marco, eu acho que essa ideia de Jefferson Lenzi, ela realmente é uma ideia bem factível, né? Para um grupo de cabeça e pescoço menor, eu acho que é aquela coisa, né? Essas aulas aí que Jefferson Medeiros ele organizou são interessantes porque eles vão apresentar as mais diferentes formas de negociação, né? E aí as pessoas, né, tem a cooperativa lá da Bahia, tem a empresa de Jefferson, tem a Comissão Estadual de Honorários Médicos, pode ser que apareça mais alguma coisa aí para a gente colocar, né? Então, assim, eu acho que cada grupo, né, cada cidade, cada estado, né, ele vai se adequar a uma proposta, né? Porque você vê, você vai para um lugar que tem 4 cirurgiões de cabeça e pescoço, não é possível, o cara consegue fazer uma empresa, minha gente. Fácil. 4 pessoas, e tem lugar aqui que tem 4 cirurgiões de cabeça e pescoço. Esse bobeira, eles não se falam. Tem lugar que tem um. Então, assim, eu acho que é factível você fazer isso, né? Até que assim, o custo é muito alto. Se junte com os otorrinos, né? Se junte com os otorrinos, que às vezes a cidade que tem 4 cabeças e pescoço tem 16 otorrinos, né? Se junte, faça uma empresa conjunta. Eu acho que a ideia, e eu acho que a grande sacada de Jefferson é essa da categorização dos procedimentos, de fazer o pacote, entendeu? Faz o pacote da cirurgia A, B, C, D e tal.
Pronto, faz o pacote e vende. Fala assim, olha, o pacote para a equipe cirúrgica é esse, excetuando-se o anestesista. O pacote é esse aqui, a gente vai receber isso, mais a taxa lá, mais os impostos. Então, quer dizer, eu acho bem interessante esse método de negociação, mas cada um vai se adequar a uma proposta, né? Por isso que esses debates são bem importantes. Mais alguma coisa, gente? Mais alguém para falar alguma coisa? Nobody? Não, obrigado. Nobody? Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fátima. Obrigado a todo mundo aí. Boa Minha noite. gente, então, boa noite. Jefferson, mais obrigada. Jefferson Medeiros, parabéns pela iniciativa aí de fazer o Out of the Box, o fora da caixinha. Eu ia falar fora da casinha. O fora da caixinha. Mas é quase isso também, né? Fora da casinha foi horrível. O fora do quadrado, fora do quadrado, a gente fazer esses debates aí que são bem interessantes. Muito obrigado aí pela presença de todos e vamos até a próxima. Qual vai ser a próxima, Jefferson? Se eu não me engano, eu acho que vai ser gestão... Eu acho que é gestão de consultório, se eu não me engano. Gestão de consultório, beleza. Tá aí a nossa propaganda aí do Departamento Feminino. Nossa próxima reunião vai ser sobre relacionamento com a imprensa, viu? Cileide que vai dar essa aula, tá certo? Então, por favor, pessoal do Espírito Santo, compareça à aula, porque vai ser uma aula bem importante para a gente se relacionar com a imprensa, dar entrevista, ver o que a gente pode falar, o que deve falar. Vai ser em dezembro para terminar o ano. Meus amigos, muito boa noite, um bom restinho de semana, bom fim de semana. E fiquem boa noite. E cuidado boa aí. noite, obrigado, viu? Parabéns pela iniciativa, está sendo muito boa.